Diante do relato dramático da mãe, que agora pede justiça em relação ao fato envolvendo o filho menor de idade, a delegada a doutora Bruna Laete, que preside o respectivo inquérito policial, falou também à imprensa a respeito do caso. Disse qual será o procedimento da polícia diante dessas informações e, ao mesmo tempo, pediu ajuda à população, caso alguém tenha sido vítima de um professor que tem o hábito de oferecer aula de reforço, que entre em contato com a polícia o quanto antes. Chegou ao conhecimento hoje da Polícia Civil, aqui em Pontes Lacerda, um possível caso de estupro de vulnerável que ocorreu entre os anos de 2010 a 2011, em que a vítima tinha em torno de 7 a 8 anos e que o suspeito é o professor da vítima na época dos fatos. E pelos fatos narrados pela mãe da vítima, pode ser que tenham outras crianças que tenham sofrido abuso por esse mesmo professor. Então, nós pedimos às famílias, às mães, às próprias crianças que hoje, vendo a reportagem e tenham sido vítimas de um professor há alguns anos atrás, que entrem em contato com a delegacia, porque nós precisamos apurar os fatos. É um crime grave e esse que nos chegou ao conhecimento, nós iremos instaurar a investigação, buscar colher elementos sobre o que ocorreu na época, assim também daremos oportunidade para que o suspeito apresente sua versão dos fatos. Nesse caso, doutora, o suspeito ele fica preso diante dessa denúncia? Não, o suspeito não fica preso, porque o crime ocorreu em torno de 10 anos atrás, só hoje que nós tomamos conhecimento, então não se trata de uma situação de flagrante e nem mesmo há mandado de prisão contra o suspeito. Agora, doutora, aula de reforço sempre eram os modos em que o suspeito agia com relação às vítimas? Isso, por isso que nós pedimos a atenção das famílias, porque nesse caso ele era um professor e, como professor, os pais esperam que as crianças estarão protegidas de todo o mal, principalmente não esperam que ocorra uma violência física ou sexual do professor. Então nós pedimos a atenção dos pais quanto às pessoas que são deixadas, os seus filhos, e também se observar um comportamento diferente das crianças após o início das aulas, que busque saber um pouco mais sobre o que vem acontecendo. Porque nesse caso mesmo relatado, segundo a mãe, após um período de aulas, a criança passou a se tornou uma criança triste, retraída. E até hoje, mais de 10 anos depois, continua afetando o emocional e psicológico hoje do adolescente. A polícia tomou conhecimento desse fato a partir de uma ação do menor contra esse professor? Sim. O menor diz que há muitos anos ele vinha guardando assim, uma espécie de mágoa desse professor, um sentimento de revolta. E hoje ele foi até a casa desse professor e tentou agredi-lo. Após acontecer a ação, ele veio até a delegacia para relatar o fato da agressão hoje contra o professor e também o abuso que foi sofrido há cerca de 10 anos atrás. No caso do nome, a imagem desse professor, por enquanto não pode ser divulgado, doutor? Não, nós não podemos divulgar, até mesmo para preservar a questão do suspeito, porque tudo ainda são investigações, então nós temos que colher outros elementos, então não podemos divulgar a identidade. Caso alguém tenha sido vítima, qual o procedimento aqui na delegacia? Pedimos que, se outras crianças, outras pessoas foram vítimas desse caso ou em outros casos de abuso sexual, que procure a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E nós sabemos que muitas vezes as vítimas têm receio de chegar e falar diretamente com o policial que está atendendo no balcão da delegacia. Então, se for um caso desses, a vítima pode chegar e pedir para falar diretamente comigo, que aí nós damos os encaminhamentos devidos.